Sempre uma grande alegria e satisfação ocupar a tribuna para fazer uso da palavra de Deus, mais ainda aqui na Assembleia de Deus da Graça. Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus, depois ao pastor Ronaldo, a missionária linda, por serem essas pessoas maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho. Quero agradecer a Deus pela vida dele, de mais uma vez nos confiar a honra. Para mim é uma honra, pastor, me sinto honrado de estar contigo aqui nesta noite, mais uma vez. Que Deus possa continuar abençoando este casal maravilhoso. Olha, eu vendo as fotos ali, vi que o passeio foi muito lindo, muito bonito. E eu vou sugerir à minha esposa que agora nas férias do meio do ano, nós possamos vir aqui para a América e quem sabe conhecer aquela região. Muito bonita, viu? Presente maravilhoso que vocês receberam da igreja. Vocês merecem. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? Quando o pastor é reconhecido pela igreja, a alegria não está no que a igreja vai lhe dar, mas na disposição, no propósito ao qual ela lhe oferece algo, mesmo sendo de grande valor ou de pequeno valor. Mas o que interessa, o interessante é a disposição, é o sentimento de dar, de retribuir. Isso é retribuição pelo vosso trabalho. Que Deus continue lhes abençoando, lhes ajudando, que Deus continue dando capacitação, graça, garra, porque não é fácil. Estar na frente de uma obra, fazendo a vontade de Deus, não é fácil, irmão. O inimigo não atira pedra em árvore que não tem fruto. Só querem derrubar fruto de árvore que tem fruto, né? Só querem atacar, atirar pedra na árvore que está produzindo. Na árvore que não produz, você passa por ela e você nem olha ela, por mais frondosa que ela seja, por mais bonita que ela se mantenha, ela não é agradável aos olhos. Ninguém vai querer atirar pedra nela. Agora uma árvore que está cheia de frutos maduros, né? Prontos para serem degustados. Todo mundo que passar vai querer atirar uma pedra para tentar derrubar algum dos frutos que ela está produzindo, né? Ninguém atira pedra, pastor, numa árvore que não produz fruto. E eu acredito que se o diabo de qualquer uma maneira ele tentar falar algo contra a sua vida, saiba de uma coisa, uma blindagem de Deus que está guardando a vossa vida, que está em torno da sua vida, em torno de nós. E eu gostaria nesta noite de pregar subordinado a um tema que tem muito a ver com a nossa peleja, que tem muito a ver com o exército de Deus aqui nesta terra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo de número 2 do livro do Gênesis. Livro do início, capítulo de número 2 e o verso de número 1. Eu gostaria que se o irmão do som pudesse me dar um pouquinho mais de retorno, eu agradeço. É que a gente pregador assembleiano, né, pastor pentecostal, que gosta de fogo, a gente é acostumado com um som um pouquinho mais alto, ainda que na nave da igreja esteja num tom agradável. Eu gostaria de pedir a contribuição de um pouquinho mais de retorno, para que eu possa externar tudo aquilo que Deus colocou em meu coração para falar ao teu coração nesta noite. Pois eu creio que tem um propósito de Deus pela nossa vinda aqui. Você está aqui, não está por acaso. Você veio aqui porque Deus quer falar contigo. Amém? Capítulo de número 2 do livro de Gênesis diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Feche os teus olhos e curve a sua fronte. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença para, ó Deus, pedir que o Senhor venha se utilizar da instrumentalidade da nossa vida, para falarmos a tua palavra, para falarmos com ligeireza de pensamento, com intrepidez, com unção, com sabedoria. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que tu possas neste instante abrir a porta da palavra para que eu possa falar segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, eis aí a tua igreja que veio para te adorar, que veio para glorificar o teu nome, que veio para magnificar ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, usa a minha vida e fala conosco na noite deste dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Podeis tomar assento? Vire para o teu irmão e diga para ele: Deus tem uma palavra para você. Diga para ele, dê um sorriso para ele. Diga: é bom ter você comigo aqui nesta noite. É bom ter você aqui. Aleluia. É bom estar com vocês aqui de novo, viu? É bom estar aqui novamente convosco.
Queridos, a Bíblia Sagrada nos fala por toda ela, em várias partes da Bíblia. A Bíblia fala acerca de Deus como Senhor dos exércitos. Nós aprendemos que Ele é Jeová Jiré, nós aprendemos que Ele é Raá, que Ele é Rafá, que Ele é Tsidkenu, nós aprendemos que Ele é também Jeová Sabaó. E a Bíblia Sagrada diz que aqui no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, que depois de Deus ter criado todas as coisas, depois de Deus ter feito tudo, dele tendo acabado tudo, todo o seu exército, diz a Bíblia que no 7º dia ele se afasta para descansar, mas não que ele venha se cansar, porque Deus não se cansa, amém? Deus não se cansa. Isso é antropopia, quando atribui a Deus algum sentimento, algo que é peculiar ao ser humano. Para Deus não se cansa, Ele está muito além disso. Deus é Espírito. A Bíblia diz que um dos seus atributos é estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e mais um dos atributos também é ter todo o poder. Um dos atributos também de Deus é saber de todas as coisas. Nada está obstruído, nada está obscuro diante dos olhos de Deus. Deus vê tudo, Deus contempla todos. Portanto, a Bíblia diz que Ele é Senhor dos exércitos, e nós encontramos mais de 280 vezes a expressão o Senhor dos exércitos. Só no livro do profeta Zacarias nós encontramos cerca de 53 vezes a expressão o Senhor dos exércitos. Eu não sei quantos exércitos Deus tem, mas eu gostaria de pregar nesta noite sobre pelo menos 4 exércitos de Deus. E eu gostaria de começar falando sobre o primeiro exército de Deus, os elementos da natureza, os elementos que Deus criou, os elementos naturais. E veja bem, querido, eu olhando para a Bíblia Sagrada vejo que Deus se utiliza deste exército dos elementos da natureza, justamente quando o povo de Israel havia adentrado a terra prometida, sob a liderança do capitão de Jeová, chamado Josué. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles entraram na terra prometida, Deus lhes dissera o seguinte: Josué, esta é a terra que eu prometi a Abraão, esta é a terra que eu prometi a ele, e agora eu estou cumprindo. Vocês vão dominar esta terra toda da além do Jordão, é vossa, eu vou entregar na tua mão, Josué. E a Bíblia diz que ele começou a pelejar, vencendo as maiores cidades. Ele começou vencendo aquela grande cidade chamada Jericó. Depois ele vai e vence a cidade de Ai. E diz a Bíblia que os gibeonitas, através de uma estratégia política, de uma aliança política, eles conseguem fazer uma aliança com Israel, de tal maneira que Israel agora tem compromisso com eles. O Deus de Israel havia dito: olha, a nação que vocês fizerem aliança com ela, vocês têm que honrar, tem que ter palavra, vocês vão ter que dar suporte bélico. Se pedir help, tem que sair e tentar ajudá-los de alguma forma. E eles, sabedores deste propósito, desta palavra de Deus, eles fizeram, através de uma estratégia que eles criaram, fizeram uma aliança com Israel. E agora Israel tem a responsabilidade de lhes ajudar, se necessário fosse. E veja bem, a Bíblia diz que os reis cananeus estavam preocupados com o avanço militar do povo de Deus, porque quem estava à frente da batalha era o Deus criador do céu e da terra. Quem estava à frente daquela peleja não era outro senão o Senhor dos exércitos. E a Bíblia Sagrada diz que eles começam a vencer as grandes cidades. Os reis ficam com medo, se reúnem e vão pelejar contra os gibeonitas, pois ficaram sabendo que agora eles se tornaram aliados de Israel. Diz a Bíblia Sagrada que quando os reis vão contra os gibeonitas, eles mandam um emissário até Josué e dizem: Josué, nós precisamos de apoio, nós precisamos de socorro. Os reis cananeus se reuniram e estão vindo contra nós. Diz a Bíblia Sagrada que Josué, diferentemente da primeira vez, porque ele não pediu auxílio de Deus, ele não pediu uma palavra, uma direção, se ele faria aliança ou não com os gibeonitas, mas agora ele percebeu que sem a direção de Deus, sem uma palavra de Deus, ele sabia que ele poderia não obter êxito naquela batalha, que ele poderia não obter êxito naquela campanha militar. Serve de exemplo para nós, igreja. Antes de tomarmos uma decisão, devemos
consultar a Deus, devemos perguntar: Deus, eu vou ou não? O sinal é verde ou o sinal é vermelho? Ó Deus, eu vou tomar, eu vou sair, eu vou para cá, eu vou para lá. Antes de fazer isso, irmão, pergunte: Senhor, é a hora, eu devo ir, eu vou ou fico? Às vezes a gente fica desesperado querendo correr, às vezes a gente fica desesperado querendo uma provisão de Deus ou uma resposta de Deus, e parece que Ele está tardando. Não é que Ele está tardando, irmão. Deus está, podemos dizer assim, tratando com a gente. Ele está querendo mexer com o nosso emocional, para ver, aleluia, se a gente vai cair nesta besteira de tomarmos uma atitude precipitada ou não. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles não precisam tomar Red Bull. Não, aqueles que esperam no Senhor, eles são fortalecidos por Deus, eles correm, não se cansam, eles caminham, não fatigam, eles voam, não é com as asas do Red Bull, não, eles voam com as asas de Deus. A melhor coisa é pedir a direção de Deus. Deus, vou ou não vou, faço ou não faço? E Josué diz: não, quer saber de uma coisa, já cometi um erro, é melhor pedir a direção de Deus. E ele vai buscar a Deus: Deus, eu vou ou não, saio ou não a esta peleja? Deus disse: pode ir, que eu vou entregar todos os soldados, os reis dos cananeus nas tuas mãos. Pode ir, Josué. E a Bíblia diz que o Josué vai, e ele começa a pelejar. Senhoras e senhores, o numerário dos soldados inimigos era muito maior do que o de Israel, mas Deus mandou e ele se responsabiliza, ele assina embaixo. Quando Deus manda ir, é a mesma coisa de dar um cheque em branco com saldo infinito na conta. Quando Deus manda ir, é como se Ele estivesse dando a escritura assinada e dizendo: vai que eu estou na frente, não tenhas medo que eu sou contigo. E Josué vai. Aleluia. Ele vai e começa a pelejar, a peleja começa a se tornar difícil. Diz a Bíblia que era muita gente, o negócio estava estreito, e Josué, quem sabe no seu coração, ele diz: Deus, me ajuda. Parece que vejo Jeová ouvindo o clamor de Josué lá do céu, parece que ouço Deus dizendo: olha, Josué, eu mandei e eu me responsabilizo, fica tranquilo. Diz a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, que os meteoritos, melhor dizendo, que são pequenos fragmentos de meteoros que estavam na próxima órbita terrestre. Diz a Bíblia que Deus entrou na peleja. Eu não sei se Deus usou estilingue ou badoque, como diz lá no Brasil, mas a Bíblia diz que Ele começou a jogar pedra. Deus começou a tirar pedra. Deus entrou na peleja, Deus entrou na guerra, e diz a Bíblia que mais foram os que morreram pelas pedradas mandadas por Deus do que os que morreram pela espada de Israel. Eu costumo dizer que Deus tem boa pontaria. Ele não erra. Vire para o teu irmão e diga para ele: Deus não erra. Deus é especialista. Aleluia. Deus é Senhor absoluto. O Criador do ISO 9000 foi Ele. Tudo que Deus criou, a Bíblia diz que Ele olhava e dizia: é bom. Aí Ele cria mais outras coisas, Ele diz: tá bom. Ele cria toda a obra criativa, Ele faz toda a obra criativa, Ele conclui quando Ele coroa ela. Aí Ele não diz assim que é bom, mas Ele diz: é muito bom. Quando Deus nos criou, Ele usou a expressão: é muito bom. Aleluia. Você é o melhor de Deus, nós somos o melhor de Deus. O diabo que raspe o focinho dele no chão com inveja, mas nós somos a obra máxima da criação de Deus. Quem pode levantar a mão para o céu e dar uma glória bem alto ao Deus que nos criou, que nos colocou aqui nesta terra, que te trouxe para a América? Ele é Senhor. O diabo fica morrendo de inveja, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele tinha cadeira cativa no céu. Tinha uma cadeira lá com o nome dele. Mas a Bíblia diz que quando Deus expulsou ele do céu, Jeová pegou a cadeira que tinha lá com o nome dele e colocou para fora. Falou: vai embora, infeliz. Aqui é lugar para quem quer obedecer. Aqui é lugar para quem quer se relacionar comigo. Aqui é lugar para aqueles que eu escolhi, que me deixam escolher. Aleluia. Porque tem muita gente que diz assim: mas muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é uma grande mentira. Na verdade, sabe que no original nós entendemos, depois de podemos dizer assim, depois de fazermos uma exegese bíblica, é que é o seguinte: todos foram chamados. Deus não faz acepção de pessoa.
Você pensa que Deus olha para você porque você é mais bonito do que eu, ou porque você tem mais cabelo do que eu, ou porque você tem menos ruga de expressão do que eu? Não, não, não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está preocupado quanto qual é o seu saldo na sua conta corrente. Deus não está preocupado se você está usando Polo Ralph Lauren. Deus não está preocupado se você está usando Paco Rabanne como perfume. Deus não está preocupado se o sapato é de cromo alemão. Deus não está preocupado se você tem uma Ferrari estacionada lá fora. Deus não está preocupado se você pode se vestir e se trajar de forma cara. Não, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quando Jesus pisou aqui na terra, Ele disse: meu Pai está cansado de religiosos, de religiosidade. Meu Pai está à procura de verdadeiros adoradores, porque o adorador que adora a Deus é como uma via de mão dupla. Ele adora a Deus e Deus manda do céu glória. Ele louva a Deus e Deus manda do céu bênção. Ele bendiz a Deus e Deus diz: eu sou contigo. Ele glorifica a Deus e Deus abre as portas. É via de mão dupla. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É assim. Deus não está preocupado com a tua condição social. Na verdade é assim, olha, muitos são chamados e poucos os escolhidos, mas na verdade todos foram chamados. O sacrifício de Cristo foi suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia. Toda a humanidade foi escolhida. Agora quem se deixa escolher somos nós. Você lembra que quando você aceitou Jesus, alguém fez um apelo e perguntou quem gostaria de aceitar Jesus? Ou seja, quem reconhece Jesus como Senhor, quem aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário. Aí você levantou as mãos, e quando você levantou as mãos, você passou a fazer parte, aleluia, daqueles que vão morar no céu, daqueles que querem andar na presença de Deus. Muitos são chamados, mas poucos os que se deixam escolher por Deus. Eu glorifico a Deus porque você escolheu a melhor parte, e a melhor parte é estar com Cristo, a melhor parte é andar na presença dele. E veja bem, queridos, a peleja foi tão difícil, a peleja foi tão acirrada, que em dado momento da batalha, quando o sol ia se pondo, e o Josué, quem sabe, olhou para o seco dele, o oriente, ou o Cássio, e ele disse: eita, vai escurecer, Jová, esses soldados vão para as montanhas, vão descansar, amanhã eles vão estar mais fortes, amanhã eles estarão mais robustos, a peleja vai ser mais difícil. Aí ele olha para o céu e diz: ei sol, detente aí em Gibeon, e tu lua no vale de Aijalon. Senhoras e senhores, eu não sei onde é o freio da terra, eu não sei se é ABS, eu não sei se é freio de mão, mas que Deus parou a terra que gira quase 10 mil quilômetros por hora. Deus parou por causa da oração de um homem que foi a uma peleja, porque Deus deu um sinal verde. Se Deus é contigo, meu irmão, se Deus mandou você ir, não se preocupe, porque Ele vai se responsabilizar. Não te assuste, não te apavores, porque Ele vai à frente. Deus parou a terra, irmão. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que foi por quase um dia inteiro. Deus faz coisas tremendas por causa de um homem, por causa de uma mulher. Eu tenho certeza que se nós abríssemos oportunidade aqui para contarmos testemunho, várias pessoas aqui têm testemunhos, e nós passaríamos horas. Eu me lembro, nós estávamos comentando agora no carro, tem muita gente que diz: eu fui rejeitado, por isso eu não gosto de ninguém, não confio em ninguém. E eu estava pensando comigo mesmo: rejeitado? Eu também fui. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai queria que ela abortasse a minha vida, e tentaram de todas as formas, mas não conseguiu o aborto. Por quê? Porque Deus tinha um plano na minha vida, e nem por isso eu odeio a minha mãe, nem por isso eu amaldiçoo. Muito pelo contrário, ela é um dos motivos pelo qual eu estou diante de Deus, porque ela orou, jejuou, ela dobrou muitas noites o seu joelho para que Deus fizesse um milagre na minha vida. E outrora Deus dissera a ela: olha, eu vou levantar este teu filho de uma forma sobrenatural, e ele vai pregar em muitas nações. E Deus cumpriu a sua palavra, porque Ele é fiel. Aleluia. Tem muita gente dizendo: não, olha, eu fui rejeitado, por isso eu não gosto de ninguém, por isso eu não me dou bem com a minha família. Não, é porque você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, aleluia, Ele ama. Quem nasce de novo, irmão, Ele permite que o Espírito de Deus molde a sua vida para que Ele possa amar as outras pessoas, amar aquele que odeia Ele,
Ele é aquele que não lhe estende a mão. Mas veja bem, queridos, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor dos Exércitos é o Deus que manda em tudo, e manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu me lembro quando o rei Ezequias recebeu uma palavra profética da parte de Deus. Deus mandara que o profeta Isaías lhe entregasse um recado, e foi um recado duro, não foi um recado que alisava não o rei, não foi um recado que traria ânimo ao coração do rei, mas ele dissera ao rei: olha rei, prepara a tua casa, coloca em ordem o reino, olha rei, deixa tudo certo, porque você vai descer a campa fria, deixa tudo organizado, porque esta tua enfermidade é para a morte. Diz a Bíblia Sagrada que quando o profeta entregara a palavra que Deus mandara que ele lhe entregasse ao rei, veja bem, a Bíblia diz que o profeta se retira. Enquanto ele se retira, o rei começa a clamar a Deus, ele começa a pedir misericórdia, ele começa a dizer: Deus, eu tenho crédito, porque eu fiz muitas coisas na tua casa, eu fiz uma reforma religiosa muito grande, eu mandei derrubar os altares de Baal, eu mandei que o povo te adorasse, eu proibi a adoração a postes, ídolos. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida. E o profeta estava indo embora. No meio do caminho, Jeová falou: volta. Aleluia. Como é que é? Volta. Aleluia. Mas Deus, eu acabei de... Volta. Mas o que eu vou dizer para ele, Deus? Você vai dizer para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Diga para ele que eu vou curá-lo. Diga para ele que eu vou libertá-lo deste mal. Veja bem, senhoras e senhores, o profeta retorna, olha para o rei e diz: olha rei, eu tenho uma palavra de vida para você. Olha rei, eu tenho uma outra palavra de Deus para você. Eu não sei o que foi que você fez, eu não sei qual foi a tua oração, eu não sei o que tu pediu a Deus, mas Deus manda te dizer hoje que Ele mudou a história, que Ele mudou a trajetória que tinha para você. Queridos, Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar, Deus pode abrir porta onde não tem porta, Deus pode, aleluia, hoje virar a página da tua vida e começar a escrever uma nova história. Nada está perdido, nada está em off. Deus está dizendo para você: calma, não te apavores, não te espante, aleluia, fique na posição, fique na minha presença, continue clamando, continue buscando, mas eu não vi nada ainda acontecer. Fique na paz, fique na brecha, fique em oração. O homem é imediatista, ele pede de manhã e quer receber na hora do almoço, né? Nós somos imediatistas, só que Deus tem as suas maneiras de trabalhar e a gente não entende. E veja bem, queridos, o rei diz: tudo bem, eu acredito nessa palavra, só que Deus, eu quero um sinal de que o Senhor vai me curar, um sinal a Deus, eu quero um sinal. Aí parece que ouço Deus ouvir e dizer: olha, peça um sinal. E ele pede um sinal. E qual é o sinal que ele pede? Ele pede para que a sombra do relógio de Acás, que era um semicírculo desenhado no chão, que ele era projetava uma sombra de acordo com o posicionamento do sol. Veja bem, senhoras e senhores, ele pede para que retroceda a sombra 10 graus, que é o mesmo que 30 minutos. Veja bem, meus queridos, Deus mais uma vez para a terra e faz a terra girar no sentido contrário. Era como se no relógio, o relógio fosse assim, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí Jeová para e diz: pode voltar, relógio, pode voltar. Aí o relógio vem, tac, tic-tac, tic-tac, tic. É assim que Deus trabalha, irmão. Ele trabalha de forma sobrenatural, ele trabalha de maneira que às vezes a gente não entende, mas ele vai realizar a sua palavra na sua vida, ele vai cumprir as profecias, ele vai cumprir a palavra profética, ele vai cumprir os propósitos ao qual ele falou, aleluia, que faria na tua vida. Vire para o teu irmão e diga para ele assim: eu não sei como Deus está agindo na tua vida, e nem sei como ele vai agir, mas que ele vai agir, ele vai. Quem crê pode levantar a mão ao céu e glorificar a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O segundo exército de